Perguntar por que é que existe, por que é que eu existo, por que as coisas existem. Para trazer aqui uma antiga pergunta da filosofia, que parece abstrata, mas ela é muito funda, que é por que que existe alguma coisa e não nada? Isto é, por que que as coisas existem em vez de não existirem? Qual é, em última instância, a razão de ser? Minha, das outras pessoas, do universo, da história, da vida, do bem, do mal, do sofrimento, da saudade, do amor. Para que tudo isso? Pois bem, essa pergunta, por que é que existe alguma coisa e não nada, ela tem a sua resposta em muitas linhas. A ciência procura respondê-la, a arte procura respondê-la, a filosofia procura respondê-la e a ciência, ela não está sozinha nem com a filosofia nem com a arte. A religião também procura responder a isso. O que é a religião? É uma das respostas possíveis a essa questão. Por que é que as coisas existem? O que é arte, senão a busca absolutamente bela daquilo que é uma explicação para algo que parece não ter sentido, que é uma vida que exubera e depois cessa? O que é a ciência, senão a tentativa de desestrinchar aquilo que explica a razão e o modo de funcionamento das coisas? E o que é a filosofia, senão a colocação de um grande ponto de interrogação nisso tudo? O educador, teólogo, filósofo Rubem Alves, estupendo brasileiro, né? Ele dizia sempre, nós vivemos no século XIX e no século XX o que ele chamava de exílio do sagrado. Isto é, a ciência com a ideia de progresso, de desenvolvimento, né? A ideia da invenção da máquina no século XIX, a partir da segunda Revolução Industrial, ela veio com tanta força que algumas pessoas fizeram uma conexão estranha. Colocaram a arte, a filosofia, a religião de lado, exiladas, entendendo, inclusive, né, que filosofia era coisa de desocupado, que a arte era coisa de desocupado e que a ideia de religião era coisa de ignorante. Esta noção do exílio do sagrado, para buscar aí um pouco, né, de novo a exposição do Rubem Alves, ela vai ter o século XX como um momento que terminará com uma explosão tecnológica. E a tecnologia em alta escala, que nos aproximou de ideias, de pessoas, de histórias, ela trouxe junto algo que é muito bom. Uma percepção sobre a pergunta do porquê das coisas. Por que assim é? Por que essa superficialidade? Será que as relações elas têm que ser tão epidérmicas como elas são? Será que um mundo que de fato é capaz, né, de brilhar em alta escala, com uma tecnologia redentora que a ciência trouxe, não nos deixa entristecidos, muito isolados, para retomar Guimarães no meio do grande sertão, sem veredas? Talvez o primeiro homem a entender isso melhor, no final do século XX, tenha sido Steven Spielberg, que no filme ET, para quem se lembra dos anos 1980, ele faz uma cena maravilhosa. Não por acaso coincidindo com uma cena equivalente no Renascimento, porque o Renascimento e os tempos que nós vivemos agora, eles carregam a mesma condição de efervescência tecnológica, cultural, política, urbana. Quando Spielberg coloca no filme ET o menino e o extraterrestre encostando o dedo, é exatamente a busca de evitar esse isolamento. Quando Michelangelo faz isso no teto da Capela Sistina, ele não encosta ali o dedo, como faz no ET, mas quase. A ideia é exatamente qual é a nossa possibilidade de não ficarmos isolados e abandonados. Ora, a ciência não oferece todas essas respostas. Por isso, eu insisto sempre, né, preciso lembrar, né, a ciência e a religião não são incompatíveis, nem a filosofia, elas são concomitantes. E eu insisto muito num polo. Se pensa quando se fala em exílio do sagrado, e alguns até imaginam que só é possível uma conduta decente e ética quando se tem religião, e não necessariamente, porque em nome da religião e a partir dela, muito horror já foi praticado e muita beleza também. Eu insisto, religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Tem gente que é tonta na ciência, na filosofia, na política, na arte, né, na vida. Portanto, um dos modos de ser e responder é ciência, arte, filosofia e religião. Mas as perguntas continuam.